De documentos. A avaliação constitui-se em atividade essencial do ciclo da vida documental arquivística, na medida em que define quais documentos serão preservados para fins administrativos ou de pesquisa, em que momento poderão ser eliminados ou destinados aos arquivos intermediários e permanentes, segundo o valor e o potencial de uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. Esses prazos devem ser estabelecidos numa tabela de temporalidade. Avaliação de documentos. Assim, a avaliação é desenvolvida já com o único e supremo fim de eliminar para conservação e informação, nem tampouco o de selecionar para eliminar, mas de conhecer o sistema informacional, que equaciona problemas relativos ao seu funcionamento, em que se configura sua performance no futuro imediato ou mediato. Avaliações de documentos. A avaliação é o processo de análise de documentos, de arquivos, que estabelece prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Proposta do Dicionário de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional 2005. Avaliação. Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para documentos imediatos e analisar o seu ciclo de vida, com vistas de estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para sua racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para sua preservação patrimonial documental, processo de análise que permite a identificação dos valores dos documentos para fins de definições dos seus prazos de guarda e da sua destinação. Bernardes, 1998 e 2018. A avaliação de documentos favorece a eliminação de documentos desnecessários à organização em termos legais, fiscais, operacionais, bem como aqueles que não sejam considerados relevantes como fonte histórica. Estima-se que os documentos elimináveis de uma organização cheguem a 90% do acervo produzido. A ampliação da recuperação da informação e, consequentemente, maior a qualidade do processo decisório, melhor a preservação e o uso do documento do valor corrente, intermediário e permanente, a avaliação como parte de um programa de gestão. A avaliação constitui o elemento vital de um programa de gestão de documentos, ao permitir a racionalização. A avaliação constitui o elemento vital de um programa de gestão de documentos, ao permitir a racionalizar o fluxo documental nas fases corrente e intermediária, facilitando a construção de arquivos permanentes e a implementação de um programa de gestão de documentos, viabilizando o acesso à informação. O processo de avaliação segue procedimentos que visam alcançar resultados mais amplos, com a elaboração da tabela de temporalidade de documentos, objetivos da avaliação documental, redução da massa documental, agilidade na recuperação de documentos e das informações, eficiência administrativa, melhor conservação dos documentos de guarda permanente, racionalização da produção e do fluxo de documentos, liberação do espaço físico, critérios adequados para microfilmagem ou digitalização dos documentos. Tabela de temporalidade de documentos. É o instrumento destinado aprovado pela autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência do recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Proposta em terminologia do Arquivo Nacional 2005. A tabela de temporalidade de documentos. A tabela de temporalidade, não, tabela temporalidade é o temporalidade de documentos. O D foi para lá.
É um instrumento resultante da avaliação documental aprovado por autoridades competentes, que define prazo e guarda e a destinação de cada série documental. As tabelas de temporalidade de documentos e das atividades meio e atividade fim dos órgãos públicos da administração pública estadual deverão indicar órgãos produtores das séries documentais, prazo de guarda e destinação dos documentos, bem como a sua fundamentação jurídica ou administrativa quando houver. Arquivo Público de São Paulo 2018. Para a elaboração dessa tabela, há que se desenvolver as seguintes atividades: diagnóstico de situação dos arquivos, o levantamento da produção documental, realizado mediante as pesquisas junto às unidades, plano de classificação dos documentos do arquivo, elaborado a partir do estudo e de toda a legislação referente à instituição, do levantamento da produção documental e das entrevistas junto às unidades administrativas, tem como objetivo de garantir a uniformidade de tratamento de documentos e a rápida recuperação da informação. Levantamento dos prazos de guarda, feito como base de levantamento da produção documental do Código de Classificação de Documentos de Arquivos e nas entrevistas junto às unidades administrativas da administração responsável pela produção e ou acumulação dos documentos e na pesquisa da legislação em vigor. A proposta de destinação da elaboração a partir do levantamento e dos prazos de guarda estabelece eliminação ou preservação, tabela de temporalidade, dados básicos a serem incluídos na tabela de temporalidade, nome do órgão da unidade administrativa, espécies, tipologia, função e atividade, existência de vias de reprodução de outros setores, prazo da guarda de arquivos correntes intermediários, destinação, legislação e descrição, resultados da aplicagem da tabela, facilidade em distinguir os documentos de guarda temporária e permanente, eliminação imediata dos documentos cuja guarda não se justifique, racionalização, principalmente em termos econômicos, das atividades de transferência e recolhimento, implementação do programa da destinação de documentos, recomendação quanto ao uso da tabela, temporalidade, aprovação por dirigente do órgão pela instituição arquivística pública na sua esfera de competência, publicação do edital de ciência da elaboração dos documentos de área oficial, atuação da consequência, produção ou suspensão de documentos, bem como alterações na estrutura administrativa. Evitar o uso de siglas a menos que conste a tabela de denominação correspondente. Elaboração de relatórios justificados e critérios. Não. É, da, da modalidade de destino de propostas. A atividade de eliminação de documentos requer antecipadamente a avaliação de documentos que controles específicos da listagem de eliminação, edital, eliminação do termo de eliminação. Recomendações da eliminação de documentos. A tabela de temporalidade deverá indicar o local em que será processado a eliminação, na propriedade do arquivo central, no arquivo intermediário. Recomendação de eliminação. A inutilização dos documentos poderá ser efetuada por processos diversos, dependendo do seu suporte, como a massa documental produzida e acumulada ainda é predominante em papel. Cada órgão público ou empresa deverá definir os métodos de adquirir equipamentos fragmentadores de papel pequenos ou grandes porte, necessário para o seu processamento da eliminação. Recomendações para a eliminação de documentos. Não é recomendável do ponto de vista ecológico incineração de papéis, que poderão ser um mecanismo de transformados em amparais para doados e vendidos para reciclagem.